equipe aí do INSS. Gente, muito boa tarde, então, a todos, a todas. Externar sempre a minha alegria. Hoje eu, Fábio Ribeiro, amigo, eu fui na feira aqui de Palmeiras dos Índios comprar siriguela e a vendedora, Marquinhos, estava muito alegre, né? Vendendo siriguela e tomate de R$ 7, massa para tapioca de R$ 4 o litro, Laci. E eu perguntei, dona Dida, a senhora sempre alegre assim todo dia? Aí ela disse, meu filho, dívida é tristeza, não paga dívida. Tristeza não paga dívida. Então eu preciso estar alegre aqui para atender vocês todos os dias bem. E eu penso, eu estava ouvindo agora no jornal hoje, né? Alguns locais com o botijão de gás custando R$ 140, 120 em algumas localidades. E o senhor foi comprar no local. Hoje em dia a gente manda, né? A gente pede o gás, né? E o cara vem deixar na nossa casa. Mas ele foi buscar, porque ele disse que R$ 15 para ele de diferença é muito dinheiro. R$ 15 é muito dinheiro. Então, tem muita gente se virando nos 30, se virando nos 40, né? Precisando dos 15. Precisando dos 15. Num país ainda muito, muito desigual, com mais de 50 milhões na pobreza, com quase 15 milhões na extrema pobreza. E claro, aqui em Alagoas não é diferente, como o terceiro estado com o maior índice de pobreza, né, do país. Desafios enormes principalmente para nós que fazemos gestão pública, né, numa instituição que recebe, que destina 70% das suas vagas para estudantes oriundos de escola pública. O maior percentual aí do país. Então, desafios, gente, desafios. Então, nós temos aí, então, hoje uma reunião, um bate-papo, uma DGP mais perto de você. Essas reuniões, nós conversávamos com a Adriana, com a equipe, algum tempo atrás, que era necessário a gente estreitar a relação, a comunicação da nossa instituição, né, que sempre foi um grande desafio para que a informação chegasse lá para o servidor, para o professor, para a sala de aula, para as coordenações. A gente tem aí enfrentado pedido aos diretores, e eles têm feito isso por e-mail, por todos os canais que a gente tem aí de comunicação, né? Então, pelas redes sociais, página da nossa instituição, os e-mails, criando os e-mails institucionais, que até bem pouco tempo a gente não tinha esses e-mails institucionais. Bom, e também com os nossos servidores que fizeram história na nossa instituição, os aposentados e pensionistas. Bom, então essa é a ideia da gente estreitar essa comunicação, esclarecer dúvidas. A Adriana tem escolhido alguns temas que têm sido aí, junto com a equipe, demandado ao longo desses últimos anos, para que a gente possa conversar com servidores e ativos e inativos, né? E a reunião de hoje, então, é um tema também, claro que alguns ficam angustiados, preocupados, mas eu penso que com a fala, com a conversa, a gente tem tido uma missão de ser muito responsável com o futuro, com o presente e com questões antigas que ainda estamos resolvendo na nossa instituição. Mas pensando sempre no servidor, naquele que deu a sua vida, que se dedicou à instituição. Tenho 28 anos completo esse ano, de muita dedicação. Estava fazendo assim lembrando aqui das minhas pastas, dos meus papéis que eu tenho guardado desde 1994, né? E cada um tem uma história dentro dessa instituição. Conheço a maioria, né? Alguns que estão há mais tempo do que eu, ajudando a transformar a vida das pessoas que mais precisam. Então, a ideia dessa reunião é estreitar ainda mais, esclarecer dúvidas sobre um tema, né, que a gente já vem discutindo essa possibilidade desde que um grupo de pessoas, em particular o professor Fábio Ribeiro, né,
trouxe aí junto com a equipe da DGP para que a gente pudesse discutir essa centralização das aposentadorias e pensões no INSS. Gente, eu confesso, e quem conhece um pouco da minha história sabe disso, a gente tem enfrentado assim, todos os desafios, gente, todos os desafios. E não é fácil a gente dar conta de tudo e atender a todas essas nossas demandas. Códigos de vaga para docentes, nós não recebemos nenhum código nesses últimos 3 anos e recebemos agora pouquíssimos códigos de vaga para técnicos administrativos que a gente vai colocar aí no concurso em breve. Vai lançar, publicar um edital para servidores aí do nosso. Mas se a gente perguntar a cada pró-reitor, cada área sistêmica, cada diretor de campo, se está precisando de servidor, cada um vai dizer, ó, não tem como, Guedes. Aqui, e se perguntar dentro do campus, em cada área também. Em cada área também. Então, é uma situação do menor, tipo o campus hoje, Rio Largo, né? Aos maiores aí, Maceió, Satuba, está precisando de servidor. Tá precisando de servidor. E essa área de gestão de pessoas, ela é muito delicada, ela é complexa, porque envolve questões de pessoal, né? E mexe muito com a nossa vida. Então, agradecer então ao Olaci, que a gente já vem conversando desde o ano passado, o coordenador geral, e daqui a pouco acho que ele vai se apresentar aí com a sua equipe, a Melânia, o Herman, claro, a equipe da DGP, a Sônia Cioli, acho que ela está aí sempre apresentando alguma coisa, não sei, acho que ela está, não sei se ela está conosco aí, se é a Sônia mesmo que está conosco, mas aparece aí essa apresentação dela já. Segundo, eu não sei quem é a Sônia, não me recordo se mais. Se alguém conhecer aí, está apresentando, está aparecendo o computador dela. Não sei se ela está tentando acessar pelo computador aí. Está aparecendo aí. Não sei se alguém a conhece ou sabe, ou se quem tiver, quem abriu a sala, Adriana, possa ir ajudar. Ela é aposentada de Satuba, a Sônia. Rita. Rita sabe tudo aí, ela sabe o nome completo das pessoas, né, Rita? Já foi retirada, professora, a apresentação. A Natália está administrando a sala. Maravilha, gente. Então, nós assinamos aí um acordo de cooperação técnica desde o dia 4 de janeiro, foi publicado aí no Diário Oficial. Mas é claro, nós temos aí desafios em relação a pendências, né, que nosso sistema, que nosso banco de dados, né, que a nossa coordenação possui, para que a gente possa ir avançando na migração da folha efetivamente para a gestão das aposentadorias e pensão. Claro que a equipe da Adriana, né, da Márcia e do INSS, por meio aí do Olaci e sua equipe, vão explicar para todos nós, né, como os detalhes, esclarecer todas as dúvidas, deixar aí a gente mais tranquilo e seguro, gente, dessa ação que é muito importante para o INSS, para o IFAO e para todos nós. Então, Adriana, obrigado mais uma vez de coração pelo trabalho que você desenvolve. Você não gosta, mas eu sempre repito, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, de ser servidor público e de ter você hoje como diretora de gestão de pessoas da nossa instituição. Você é nota 11, quer queira ou não, pelo trabalho, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci nessa instituição e pela responsabilidade que trata as questões e a atenção que tem aos nossos servidores ativos e inativos. Então, muito obrigado, parabéns. É com você, Adriana Nogueira. Muito obrigada, professor Carlos Guedes, né, pelos elogios. Realmente, né, eu sempre falo que não tenho essa pretensão de ser nota 11, nem 12, né, acho que a gente está muito longe, né, de uma perfeição, mas, assim, é um esforço realmente que a gente faz e sou muito grata pela confiança que o senhor deposita e nada disso seria possível se não fosse com o apoio do senhor enquanto reitor, dirigente máximo da instituição,
que sempre abraça aí as causas, né, que a gente leva. Eu sempre comento com a equipe que eu não me recordo de nenhuma implementação que a gente tentou fazer, de nenhum dos desafios que a gente enfrentou, do senhor não ter estado conosco lado a lado, dizendo estamos juntos, vamos fazer, né? Então, isso facilita muito o processo e entendo que não é à toa que o IFAL está sendo pioneiro em tantas ações, né, dentro da rede, e isso é muito bom. Né? Claro que os desafios são vários, esse é um deles, né, mas a gente tem tratado sempre, enquanto gestão, com muita responsabilidade, né, com muita seriedade, e tentando ao máximo, que é uma prática da gestão do professor Carlos Guedes, que é a comunicação e a transparência. Né? Então, o DGP mais perto de você, ele vem ao encontro disso, da gente abrir esse canal de comunicação com os servidores, sejam eles, né, ou sejam os aposentados, pensionistas, servidores ativos, mas trazendo pautas que sejam importantes, relevantes para esse público. Começamos no ano passado com esse projeto, hoje ele se institui efetivamente como um programa e a gente está muito feliz da continuidade, né, desse trabalho, em especial nesse momento agora, com a parceria do INSS. Mais uma vez, agradeço imensamente a disponibilidade, né, o convite, né, Márcia, de pronto foi atendido. Eu disse para a Márcia, fiquei muito feliz, né, de nesse encontro tão importante, a gente estar trazendo esse tema da centralização, que a gente sabe que angustia, e a gente ter a presença do próprio INSS para dirimir quaisquer dúvidas, enquanto parceiro, e tem sido assim, né, de toda a equipe, né, todos do INSS, em todos os momentos que a gente tem necessitado, se mostrado à disposição para dirimir as nossas dúvidas, entendendo a realidade da nossa instituição e a complexidade da nossa instituição, né, e a gente conseguindo tratar as situações, apesar de existirem as regras, os procedimentos, mas sempre entendendo a realidade da nossa instituição. Então, aproveito aqui também para estender o agradecimento a toda a equipe por essa comunicação e por essa condução, né, do processo de descentralização. Então, também quero aqui aproveitar o momento e parabenizar e agradecer a Márcia. Márcia, é até difícil descrever as competências da Márcia, eu digo isso para ela, assim, ela tem uma capacidade técnica inacreditável, né, uma pessoa que busca o conhecimento e se fundamentar em todas as ações que faz, sem perder a humanização, que é um dos nossos pilares, no trato com o servidor. Então, isso é para poucos, né? Então, Márcia, gratidão, e nesse processo também, nesse desafio que a gente está enfrentando, tanto à frente do DAPP como um todo, né, mas da CAP em especial, que a gente sabe, né, de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando para poder dirimir aí os processos antigos, os processos novos, as demandas legais novas que também se apresentam e as mudanças processuais. Né? Então, tem conduzindo o processo da centralização com muita maestria e com uma articulação muito próxima com toda a equipe do INSS também. Então, vou passar, né, a palavra para a Márcia, para que possa iniciar os trabalhos e a gente dar início realmente a esse momento, que nada mais é do que esclarecer efetivamente o que concerne a centralização das aposentadorias. Qual vai ser o papel do IFAL nesse processo e qual vai ser o papel do INSS nesse processo. Né? Então, deixar claro, né, como as questões funcionam. A gente já mandou carta, mas a gente sabe que isso não é o suficiente e a gente está buscando outros canais de comunicação para que os servidores entendam como vai proceder o processo de uma maneira tranquila, como a gente tem feito, trazendo informação para que seja a contento de todas as partes que estão envolvidas, tanto do nosso público-alvo, né, que são os aposentados e pensionistas, como também das instituições, seja IFAL, seja INSS. Então, Márcia, já agradeço desde então e passo a palavra para que eu possa iniciar os trabalhos. E uma boa reunião para todos nós. Muito obrigada, Adriana. Boa tarde a todos, todas e todos. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos colegas do INSS por oportunizarem esse momento aqui de estarmos juntos e
debatendo e sanando as dúvidas dos nossos servidores aposentados e pensionistas. Eu vou começar fazendo uma fala sobre a legislação que embasa esse processo de centralização e de como vão se dar os serviços a partir do momento da centralização. Depois disso, nós vamos abrir um momento para a fala de todos os colegas do INSS e pedimos que as perguntas elas sejam guardadas para o final da apresentação, que a gente vai fazer um momento para esclarecer todas as dúvidas. E esse momento do DGP mais perto de você vai gerar também um documento de perguntas e respostas que vai ficar disponível no nosso site do IFAL para que possa ser esclarecido qualquer dúvida a qualquer momento, né, dos servidores. Então, vou projetar aqui a apresentação. Bom, então, falando um pouco da necessidade da centralização, né? Ela se dá a partir do artigo 40 da Constituição Federal, que trata sobre o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo, em especial no parágrafo 20, em que consta que é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangindo todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar que trata o parágrafo 22. Então, essa centralização, essa necessidade de um órgão ou entidade gestora única, ele já vem lá da nossa Constituição de 88, e a partir de agora o governo vem se organizando para que seja possível esse órgão gestor único. O financiamento da Previdência ele continua sendo de responsabilidade de cada órgão ou entidade, mas a gestão ela vai ser feita pelo um órgão ou entidade única. Então, a partir disso, foi publicado em 5 de fevereiro de 2021 o decreto 10.626, que trata da competência para concessão e manutenção das aposentadorias e pensões no regime próprio da Previdência Social da União, no âmbito da administração pública federal. E nele consta, então, que até que seja instituído em lei ou estruturado o órgão ou entidade gestora única, todas as ações da administração pública elas vão ser direcionadas para a centralização das atividades de concessão e manutenção das aposentadorias e pensão e para a facilitação da transferência das informações, né, e dos serviços para o órgão ou entidade gestora única, né, de que trata o artigo 40 que a gente viu no slide anterior. Quanto às competências do INSS nesse processo, compete ao INSS a centralização das aposentadorias e das pensões das autarquias e das fundações públicas. Então, é a concessão e a manutenção de toda a aposentadoria e pensão, né, das autarquias e fundações, e todo o processo de descentralização ele vai obedecer um cronograma esse que foi publicado em outubro de 2021, estabelecido por ato do presidente do INSS. Em julho de 2021, foi publicada uma portaria da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal, que dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para essa centralização da concessão e manutenção das aposentadorias e pensões das autarquias e fundações públicas federais pelo INSS. Então, ficou disposto, né, nessa portaria que essas centralizações elas se dariam através de um plano de trabalho, que ele seria elaborado a partir das informações fornecidas pelos órgãos a serem centralizados, e que fariam parte de um acordo de cooperação técnica, que é esse acordo que foi assinado entre o IFAL e o INSS em 4 de janeiro e que teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União no dia 5.
esse plano de trabalho ele foi feito através de reuniões, né, entre o INSS e o IFAO, e também por meio de um diagnóstico, né, que nós preenchemos e fornecemos ao INSS sobre como estão as ações e os processos quanto à aposentadoria e pensão no âmbito do IFAO. O acordo de cooperação técnica, então, é o documento firmado entre o IFAO e o INSS, no nosso caso específico, onde ficaram definidas as responsabilidades e contrapartidas das partes. Entre as responsabilidades permanentes do ente de origem, no caso, as responsabilidades que vão permanecer com o IFAO mesmo após a centralização, é atender as demandas, sejam elas judiciais, administrativas ou dos órgãos de controle, que se refiram à situação do servidor enquanto estava ativo, independente de ser um servidor já aposentado ou um instituidor de pensão. Caso chegue uma demanda referente ainda à situação dele na atividade, ela será ainda trabalhada no âmbito do IFAO. Apoiar no atendimento de demandas que se refiram ao período de atividade do servidor, mas que tenham reflexo na inatividade ou na pensão. Receber e encaminhar ao INSS as solicitações e os pedidos administrativos efetuados pelos aposentados e pensionistas. Então, quer dizer que o IFAO ele continua como um canal, né, de atendimento para os aposentados e pensionistas. A partir do momento que for centralizado, todas as análises e concessões elas serão feitas pelo INSS, mas nós continuaremos como um canal, né? E também encaminhar ao INSS as demandas recebidas do Poder Judiciário ou dos órgãos de controles relacionadas aos aposentados e pensionistas, e promover a divulgação interna e orientação acerca da transferência dos serviços ao INSS. Quanto ao serviço de concessão das aposentadorias e pensões, como ele vai se dar a partir do momento da centralização. Todos os requerimentos, formulários e documentos necessários, eles vão ser obtidos na unidade de gestão de pessoa de origem ou nos canais ofertados pela unidade centralizadora do regime próprio da Previdência Social no INSS, que são Central de Atendimento e o WhatsApp. A instrução do processo, ela ainda vai se dar pela unidade de gestão de pessoas local, ou seja, pelo IFAO. Então, todo o mapa de tempo de serviço, tempo de contribuição, todas as averbações, certidões averbadas, as comprovações de escolaridade, todos os documentos que têm que compor o processo de aposentadoria ou o processo de pensão, eles ainda vão ser instruídos pelo IFAO e, posteriormente, encaminhados para análise do INSS. Quando eu falo INSS, é sempre a unidade centralizadora do regime próprio de previdência no INSS. O servidor vai poder acompanhar, ou o servidor ou o interessado vai poder acompanhar o processo de aposentadoria ou de pensão através dos canais de comunicação, que são a Central de Atendimento ou WhatsApp, ou também pelo IFAO. E toda a concessão, implantação em folha de pagamento e cadastro do ato de aposentadoria ou pensão no e-pessoal, ele vai ser feito pela unidade descentralizadora do regime próprio no INSS. Bom, os outros serviços que também serão feitos pelo INSS. O auxílio funeral, no caso de aposentado, o requerimento e os documentos necessários, eles vão estar disponíveis nos mesmos meios, né, que é na unidade e nos outros canais do INSS. A análise, a concessão e o pagamento vai ser feito pelo INSS. A isenção de imposto de renda. Os meios do pedido são os mesmos, a instrução processual, agendamento de perícia, emissão do laudo vai ser todo feito no âmbito do IFAO, a análise do processo vai ser feita pelo INSS, bem como a concessão e a implantação na folha de pagamento. Quanto à prova de vida, né, o recadastramento anual, ele continua sendo feito na instituição bancária onde o servidor recebe, né, qualquer agência do banco onde o servidor, onde o aposentado ou pensionista recebe,
ou no aplicativo do SouGov, para quem já tem a biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no DENATRAN, quando realizada dentro do prazo legal, ou em uma das 1.600 agências do INSS, quando realizado fora do prazo, né? O pagamento de resíduos também, o requerimento é através dos meios já especificados. A instrução processual é feita pelo IFAO e a análise do processo pela unidade centralizadora. O acompanhamento se dá pelos mesmos meios dos anteriores. Quanto a recursos administrativos, pedidos de reversão de aposentadoria, revisão de aposentadoria e revisão de pensão, os formulários se dão pelos mesmos meios. A instrução processual vai se dar pela unidade, pelo IFAO e pelos canais de atendimento também, onde podem ser inseridos, né, os documentos de recurso ou de pedido de revisão, a análise do processo pelo INSS e a concessão também. O pagamento de exercícios anteriores e reposição ao erário, ele é feito todo por meio do INSS, e o acompanhamento pode se dar também através do IFAO. Quanto aos serviços que permanecem no IFAO, todos aqueles que são serviços ainda do servidor quanto ativo, que é a contagem do tempo para aposentadoria, concessão de abono de permanência, emissão de certidão de tempo de contribuição e averbação de tempo de serviço ou de contribuição. Bom, agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído para o entendimento de como se dará o processo. Deixo aqui os e-mails da CAP e do DAPP, caso tenha alguma dúvida, pode ser encaminhada por esses e-mails também. E agora eu convido os colegas do INSS para fazerem suas falas, e depois a gente abre um momento de perguntas. Obrigada. Obrigado, Márcia, mais uma vez, professor Carlos, outros aqui eu já conheço, Fábio, acho que já nos vimos em algumas reuniões. Então, inicialmente, mais uma vez, agradecer o convite e a oportunidade de estarmos esclarecendo esse processo que envolve vocês, nos envolve como operação e nos envolve também como servidores que fazemos parte dessa centralização. O INSS é um dos 161 órgãos que já foi centralizado, então nós fazemos parte tanto na execução quanto na submissão do processo de centralização. Agradecer as explicações que a Márcia fez, praticamente retratou tudo que nós tínhamos para falar, mas eu acho que a nossa presença ela é importante porque somos do outro lado da operação e podemos, sim, aquilatar ainda mais o que a Márcia reportou e esclarecer alguns pontos, já que o processo está em execução efetivamente, iniciou em janeiro, tá? Então, eu vou reportar algumas coisas aqui, acrescentar o que você falou, Márcia, para referendar o processo. Primeiro, assim, nós não temos, e aí é importante para a gente não entrar numa discussão, que nós não temos competência para nos posicionar enquanto servidores, enquanto entidade, que é a questão política de ter prevista essa situação na Constituição e estarmos em aplicação dela. Então, essa é uma parte de legislação que não cabe, né, a discussão enquanto nós, ente centralizador. Ainda acrescentando a indicação, né, na Constituição, então tem uma emenda constitucional de 2003 que previu esse momento, né, depois foi reforçada novamente na emenda constitucional 103 de 2019. Então é um processo que já vem de longas datas, perpassa os governos, esse propósito de fazer a centralização da gestão do regime próprio, em todas as unidades da federação. Então, isso cabe para a União, cabe para municípios grandes, que tem mais de um regime próprio, inclusive onde só tem há necessidade de criação dessa entidade para que ela seja apartada do poder, diremos, executivo, legislativo, judiciário. Então, alguns estados já estão com esse projeto pronto, já está em funcionamento, e no âmbito do executivo, iniciou, então, como foi dito ali pela Márcia, o ano passado, através do decreto 10.620. É bem verdade que o que
trata a Constituição, não é isso que nós estamos fazendo, não é a centralização, é a criação da unidade gestora única do regime próprio da União, ou seja, é um ente que vai ser instituído, vai ser designado para que ele faça a gestão do regime próprio da União, de todos os poderes, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e os outros órgãos autônomos. Então, essa entidade não é disso que nós estamos tratando aqui. Isso é um start de preparação para esse processo que vai acontecer quando acabar a discussão, né, na Casa Legislativa e for lá designado como vai ser o formato desse ente, que nós chamamos de unidade gestora única, que fará a gestão do regime próprio da União. Para encerrar esse assunto da UGU, né, então, o ano passado, a reforma de 2019 tinha dado 2 anos para que isso estivesse em curso, e não aconteceu, e então, na véspera do vencimento do prazo, né, o Poder Executivo tomou a iniciativa de enviar ao Congresso um projeto de lei, o 189 de 2001, propondo ali a instituição daquilo que a Constituição demandava. Tá? Então, esse projeto está na Câmara dos Deputados, aguardando indicação do relator, para a partir daí, então, começar toda aquela discussão no âmbito político, entre os poderes, para que se defina ali a forma, o contexto, enfim, a organização dessa unidade para que ela passe a ser, então, a gestora do regime próprio no âmbito da União. Então, dito isso, que é um assunto que ainda vem pelo futuro, o que nós estamos tratando aqui é a centralização das autarquias e fundações do regime próprio do Poder Executivo. O decreto 10.620 referendou a centralização pelo DCPEX da administração direta e atribuiu ao INSS a competência de fazer a gestão da centralização da administração indireta. Basicamente, são autarquias e fundações, na sua maioridade, são instituições de ensino, universidades federais, institutos de educação e outras autarquias, agências de governo, e, inclusive, o INSS é a principal delas. O INSS representa 20% de todas as vidas que farão parte dessa centralização. Nós somos a maior instituição em número de pessoas e fazemos parte desse contexto. Falando do INSS, nós já estamos centralizados, então o grande teste, o piloto, foi com a maior instituição e fizemos isso dentro de casa. Então nós começamos esse processo praticamente em fevereiro do ano passado, com a centralização da gestão dos benefícios. Então nós temos 109 gerências executivas do INSS em todo o Brasil, e foi feita a centralização de todo esse processo que era feito de forma descentralizada nessas 109 gerências. Então, parte dos colegas que trabalhavam na gestão de pessoas das gerências executivas passaram a fazer parte dessa unidade central, que nós chamamos de CEAB, Central Especializada de Análise de Benefícios do RPPS, tratando ali de todas as demandas em relação à gestão de pessoas inativas e pensionistas do INSS de uma forma centralizada. Então, em fevereiro, iniciamos esse processo da centralização dos benefícios e, em agosto, centralizamos a folha de pagamento dos inativos e pensionistas do INSS. Então, pode-se dizer que 100% do INSS foi centralizado em agosto. E, de abril do ano passado até o final do ano, então, foram todas aquelas tratativas de estruturação interna dentro da instituição de uma unidade que tomasse frente e fazia essa gestão do processo de centralização. Então, fizemos todos os estudos técnicos, considerando a necessidade de mão de obra, a forma de operacionalizar, a forma de agregar as informações de todas as entidades para que os nossos colegas possam analisar os benefícios de forma pautada nas normas e nas peculiaridades de cada uma dessas 161 entidades, de sorte que chegamos em outubro já com a previsão de começarmos a centralização. Aliás, um pouquinho antes, em setembro, nós publicamos a portaria com o cronograma de centralização. Por problemas técnicos, literalmente técnicos, não foi possível iniciar em outubro a centralização, inclusive o IFAL era um dos que nos abrilhantaria com o início do processo. E aí, novembro e dezembro, também não conseguimos continuar com a centralização, porque o Ministério da Economia não autoriza centralização nesses 2 meses por conta da folha do 13º e do final do exercício, que concorre com o processo de centralização. Então, em janeiro, iniciamos o processo com as entidades que já tinham os pareceres das procuradorias e a nossa procuradoria convalidando o ACT,
e começamos a fazer efetivamente a centralização em janeiro. Nesse ínterim, nós tivemos a mudança de presidente na instituição, e ele nos solicitou que refizéssemos o cronograma de uma forma mais alongada, com menos entidades mensais, para que todo o processo não sofresse nenhum revés. Então, por conta disso, o cronograma vai ser republicado de uma forma que vai se estender até o ano que vem. Então, as entidades maiores ficarão para o final do cronograma, e que vai adentrar 2023, e em breve será publicado o novo cronograma. Aí, já explicando por que não foi publicado ainda o novo cronograma. Diante da demanda da Procuradoria, de sorte que, assim, para cada entidade é um ACT, enquanto que aqui a nossa Procuradoria teria que analisar os 160 ACTs. Então, ela decidiu que, se valendo de um ato normativo da PGFN, fosse emitido um parecer referencial em relação ao ACT, e uma vez emitido esse parecer referencial, afastaria toda essa necessidade de análise, tanto das procuradorias das entidades, quanto do próprio INSS. Então, está em fase já de conclusão esse processo, e a partir de então, não será mais necessário convalidar o ACT pelas procuradorias. Então, essa fase fica superada, e nós vamos tratar diretamente com as entidades, somente naquilo que concerne as questões ali operacionais, plano de trabalho, etc. Tá? No caso do IFAL, o ACT já está assinado, já está convalidado. Então, só estamos esperando o momento adequado para fazer a centralização. Toda a parte burocrática já está acertada, então só falta a questão operacional. Paralelo a isso, tivemos também uma novidade no começo do ano em relação à descentralização orçamentária e financeira. Então, a LDO já prevê que a descentralização orçamentária para fazer o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas pode ser feita diretamente da Secretaria para o INSS. E, para nossa surpresa, início do ano de janeiro, já não foi sinalizado de que seria feito dessa forma. Isso já aconteceu para as entidades que já estão centralizadas, de forma que, assim, todo aquele trabalho em relação a TED, controle, gestão, prestação de informações, tudo já está superado. Então, no momento em que centralizarmos o IFAL, o TED já vai ser descontinuado, e vamos, descontinuar o TED na forma como tinha sido proposto anteriormente. Então, essa é uma boa novidade. A outra boa novidade, que aí vai servir para nós e vai servir também para os colegas que fazem gestão de pessoas dos ativos aí do IFAL. Por força do processo de centralização, se evidenciou as limitações sistêmicas para que se executasse efetivamente o processo de centralização. Quem faz a apropriação da folha de pagamento sabe o trabalho que é todo mês, extrair informação de CIAP, colocar numa planilha, para quem não tem sistema, e inserir tudo aquilo no CIAF. Hoje, estaria sendo disponibilizado para nós um módulo de teste de integrador CIAP-CIAF. O que vai fazer o integrador? A máquina vai extrair as informações necessárias do CIAP, vai traduzi-las na linguagem do CIAF e vai apropriar no CIAF todas as informações. Então, esse meio de campo humano, que nós temos que nos debruçar todo mês, vai ser superado. Então, tinha alguns ajustes para hoje. Segundo o Herman, amanhã ou depois já vai estar disponível para nós. Nós vamos testá-lo e ele se demonstrando eficiente. A partir de então, todo esse processo manual, quase insano, naqueles dias curtos que tem entre o fechamento da folha e o pagamento, fazer a apropriação da folha de uma forma bastante automática. Isso sendo convalidado, também vai servir para gestão de pessoa dos ativos, ou seja, a folha dos ativos vai ser praticamente toda ela automatizada. Então, de sobra, ainda vai ter essa facilidade nas operações da folha dos ativos. Bom, essas são as novidades que, de alguma forma, superam bastante o nosso trabalho e vai nos propiciar também acelerar o cronograma de centralização. Aí, tratando agora especificamente da centralização e, como eu disse, referendando o que a Márcia já explicitou. Primeiro temor que nós ouvimos, e infelizmente teve colegas de entidades que se aposentaram com o temor da centralização. Não há nenhuma alteração de regra previdenciária. Absolutamente. E nós todos sabemos que para haver alguma mudança tem que ter alguma emenda constitucional. Então, não se trata de reforma de direitos. Segundo, as atividades, embora estejam no INSS, são absolutamente segregadas.
De um lado, continua toda a operação, o negócio que era até então do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Do outro, a nossa coordenação geral com a central especializada das nossas equipes tratando da centralização e da gestão do regime próprio de previdência social das entidades que estão e serão centralizadas. Então, em nenhum momento as operações se misturam, em nenhum momento as filas se misturam, de sorte que, assim, estamos dando um tratamento diferenciado naquilo que é devido, como eram também prestados os serviços das entidades internamente enquanto órgão centralizador. Então, nós temos, se valemos dos mesmos sistemas que vocês operam aí, CIAP e CIAF, estamos utilizando o mesmo sistema que o regime geral trata milhões e milhões de requerimentos para fazer a gestão de alguns milhares de requerimentos do RPPS, que é um gerenciador de tarefas. Ele dá conta de gerenciar todo o processo, saber onde estão as demandas, saber em que estágio estão as demandas, de forma que nós vamos poder prestar conta a vocês dos requerimentos pontualmente, cada um onde está e qual é a situação de cada um deles, a necessidade de acrescentar algum documento, alguma informação, enfim. Esse gerenciador de tarefas faz todo o gerenciamento de tarefas de todos os requerimentos do regime geral, e ele foi espelhado para fazer também a gestão das tarefas do RPPS. De mesma sorte, as questões orçamentárias e financeiras são tratadas numa coordenação específica de gestão do orçamento e finanças do RPPS. Fez isso com a folha do INSS e já está fazendo também com as folhas das entidades que já estão centralizadas. Então, esses pontos são muito importantes para não gerar dúvida, nenhum tipo de dúvida, enquanto operação. Então, separado do regime geral, atendimento especializado e segregado só para o RPPS, tá? Gestão de fila exclusiva do RPPS, separada do INSS, do regime geral. Gestão orçamentária e financeira segregada da operação da folha de ativos e da administração do INSS, só uma coordenação só para fazer a gestão orçamentária e financeira também. Servidores. O decreto 10.620 prevê lá a possibilidade de movimentação de servidores das entidades centralizadas para compor a força de trabalho do INSS enquanto órgão centralizador. O presidente anterior, e esse presidente também, a orientação é que não se solicite nenhum servidor de entidade centralizada e nós temos que andar com as nossas próprias pernas. E de sorte que, assim, o cronograma ele está estabelecido até o final deste ano, na nossa capacidade operacional só de servidores, e nesse ínterim, né, de agora até o final do ano, algumas novidades tecnológicas vão propiciar que a gente continue fazendo a centralização com a mesma quantidade de mão de obra. Ou seja, a gente vai substituir aquilo que é basicamente manual por ferramentas de sistemas que possibilitem nós continuarmos no processo com a mesma força de mão de obra e necessitando, obviamente, se rever o cronograma ou então se prover recursos para que se faça parte da força de mão de obra. Mas o cronograma desse ano, todo ele é pautado na mão de obra que nós já temos concentrada na operação do RPPS. Então, nós temos essa segurança para operar até o final do ano. Outras coisas importantes. E aí eu não sei se foi a Adriana ou a Márcia, é um ponto muito, muito sensível e nós fazemos questão sempre de reforçar. A questão da humanização do atendimento. Então, o atendimento que os colegas, né, e muitos de vocês, não sei se tem colegas aqui aposentados e pensionistas, têm diretamente no IFAL ou nas suas unidades, vai continuar existindo. Essa é uma parte do plano de trabalho e do ACT. Então, o IFAL continuará tendo, se assim ele desejar, vamos usar o termo balcão, no bom sentido, o balcão de atendimento dos colegas do IFAL. Então, tudo que há necessidade e havendo disponibilidade do atendimento, continuar sendo feito da mesma forma, o atendimento. O que não vai continuar sendo feito pelo IFAL é a operação propriamente dita. Então, o colega quer se aposentar e vai querer aposentadoria. Vai dar entrada pelo IFAL, o IFAL vai transitar pelo sistema que vai ser disponibilizado e a operação passa a ser executada pelo INSS. Dependente vai requerer pensão, mesma coisa, não tem alteração nenhuma. Em relação aos canais de atendimento que já existem, né, CIGEP, SOLGOV, tudo que, após a centralização, tudo que um colega aposentado ou pensionista requerer num desses aplicativos, vai ter o mesmo tratamento, não vai mudar a cara do sistema, só que o destino desses requerimentos não vai mais ser o IFAL, vai ser a nossa central de atendimento.
Então, isso é muito tranquilo, não vai haver nenhuma quebra dessa continuidade. Outros canais de atendimento. A central 1358, nós temos a central 135, né, do regime geral, e agora já temos em operação a central 1358, que é uma ilha dentro do 135 de operadores treinados, capacitados no que concerne ao RPPS, já está em funcionamento, para atender, obviamente, as entidades que já são centralizadas. Então, 7 entidades já podem se valer, os colegas podem se valer de ligar para o 1358 e vai ter o atendimento lá, tudo relacionado à gestão previdenciária de aposentados e pensionistas. Está em curso, e aí nós temos uma colega de uma universidade de Alagoas colaborando conosco aqui, a contratação, aliás, ela participou no passado, a contratação do WhatsApp Business. Então, nós vamos também ter o atendimento pelo WhatsApp, que é a ferramenta que todo mundo manuseia o tempo todo, né? Vai ter também ali a oportunidade de, no momento inicial, fazer as demandas pontuais e, na sequência, a questão transacional. Então, operações também poderão ser feitas dentro do WhatsApp Business, como a gente faz hoje com os bancos, né? Sou o Gomes, que eu já falei, e a própria entidade, né, no caso o IFAL, também continua sendo parte, né, desse processo de atendimento. Então, resumindo, o que acontece? Sai da gestão, ou melhor, da operação e também da gestão do Instituto Federal de Alagoas, a operação da vida previdenciária dos servidores do IFAL, e passa a ser gestão e operação e responsabilidade do INSS. Continua com a gestão de pessoas do Instituto Federal, a gestão dos colegas ativos. Então, há só uma segregação, uma separação ali dessas duas partes, né, da vida previdenciária e da vida ativa. Hoje, noticiando, né, e aí o que efetivamente já aconteceu, o teste já foi feito, então nós, como eu disse, centralizamos a maior instituição, que era o próprio INSS, em agosto do ano passado. Em janeiro, centralizamos mais 3 entidades. Esse mês de março, estamos centralizando mais 3. Então, toda a operação está acontecendo do jeito que esperávamos. Alguns pequenos ajustes técnicos no mês de janeiro, né, especialmente em relação à descentralização direta da Secretaria de Orçamento e Finanças, mas no dia do pagamento, o salário de todo mundo entrou exatamente como entrava nas respectivas instituições. Essa é a maior preocupação nossa, porque tudo o resto dá para ser ajustado, um dia a mais, um dia a menos, ou 2 dias a menos, 2 dias a mais, dá para ajustar, mas a folha de pagamento tem que ser acreditada naquele dia. Essa é a parte mais sensível, não que nós nos preocupemos com isso, mas esse é a cereja de todo o processo, né, de centralização, para que de fato a folha aconteça no dia. Não altera a data de pagamento, não altera banco de recebimento dos proventos, então tudo continua exatamente como estava. Só a origem da operação é que deixa de ser o Instituto e passa a ser o INSS. No caso do IFAL, né, os testes operacionais já foram feitos para identificar alguma inconsistência de alguma matrícula que impediria a centralização. Depois eu pediria até para o Douglas, que está aqui conosco, se há necessidade de refazer de novo no momento que decidirmos fazer a centralização. Os AFDs, eu não tenho aqui informação agora, o nível de assentamento funcional digital que vocês têm, mas faz parte lá do plano de trabalho. E, por fim, só reportar a questão bem técnica, né, que a reforma administrativa só acontece na primeira semana do mês, então ali tem que estar todo mundo preparado, e aí nossa equipe fala com a equipe técnica do Instituto para fazer os testes e executar a reforma administrativa propriamente dita. Reforma administrativa é o nome do comando dado no CIAP pela gestão de pessoas central, para que saia essa parte do CIAP do Instituto e passe a ser, saia inteiro, né? Sai da gestão e passa a fazer parte de uma org do INSS. Então, a partir desse comando, vocês perdem, digamos assim, o poder de fazer operações no CIAP e passa tudo a cargo do INSS. Então, isso acontece na primeira semana do mês. Normalmente, no dia da operação, 5 horas da tarde, o CIAP sai do ar e processa durante a noite. No dia seguinte, era estabelecido. Sai só para as entidades, tá? Então, nesse dia, vai haver essa descontinuidade de acesso ao sistema. Bom, ademais, eu acho que seria minha sugestão, Márcia e Adriana, reportar eventualmente as perguntas que os colegas têm. Se fugir alguma coisa do assunto aqui, a gente possa, de fato, esclarecer e pacificar qualquer dúvida.
Só me permite ainda, estão comigo aqui os colegas, né? E aí também dá uma notícia interessante, porque ontem foi publicada a nova estrutura do INSS. Então, nós fazemos parte agora da diretoria de gestão de pessoas. Então, nós estamos aqui também dentro da diretoria de gestão de pessoas. A coordenação geral de centralização é uma das 3 coordenações da diretoria. Então, temos agora uma estrutura formal, tínhamos, né, mas agora formal, através do decreto que foi publicado ontem. Então, na estrutura da coordenação geral de centralização, nós temos uma coordenação de atendimento, que é o Rafael, vai ser o nosso coordenador, uma coordenação de sistemas, que é o Herman, eu acho que alguns de vocês já o conhecem, que ele participou de reuniões, e na coordenação de gestão de benefícios, a Melânia também participou de várias reuniões, que será a coordenadora de benefícios. Então, esses colegas estão aqui na reunião também, e eventualmente algum assunto técnico, eu reporto a eles, além de outros colegas que estão colaborando aqui também na coordenação e fazem parte aqui da reunião de hoje. Perfeito, muito obrigada, Olacir. Então, vou abrir o espaço para as perguntas. A Helena Lins já está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta, Helena. Helena Lins. De repente passa para a Leia, Márcia. Pode Certo. ser que ela não esteja conseguindo conectar agora, e qualquer coisa a gente retorna para a Helena. Perfeito. Leia, por favor. Primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer, acho que foi bem esclarecedora a reunião. Realmente, como o doutor Olaci comentou, toda mudança gera medo. Isso é natural do ser humano, né? E eu tinha dito no início que eu recebi a cartinha e realmente eu já estava sabendo do processo, fiquei bem assustada. Mas vocês conseguiram me tranquilizar. Só algumas perguntinhas. Bom, algumas já foram respondidas, que a questão da data de pagamento continua igual, não muda. Eu continuo vendo todas as minhas condições e situações de contra-cheque, de prévia, de tudo, eu continuo vendo no SouGov, ou eu passo a ver em outro sistema, que seria o meu INSS. Acho que continua no SouGov, né, pelo que entendi, e as prévias continuam nas mesmas datas que a gente já tinha antes, né? Isso eu estou vendo a doutora Márcia aí balançando a cabeça que sim. Então, as minhas perguntas seriam essencialmente essas, porque outras já foram tiradas. Tá? Agradeço tanto ao Instituto Federal quanto a vocês do INSS, que conseguiram realmente, e eu sou chata, viu? Então, se vocês me tranquilizaram, é porque eu já vou dar notícia no grupo de aposentados, que a gente pode ficar tranquilo, porque muita gente não conseguiu vir aqui. Estou vendo o reitor aí, acho que é ele que está rindo, porque ele me conhece bem. Conheço sim, amiga. Muito obrigada. Bom, Lé, se dá para usar o termo chatice, isso nos alegra também, porque assim, a pessoa, chata não é adequado, mas crítica, né, quando o objetivo é estressar o processo, ela ajuda a melhorar o processo, então nos alegra a sua crítica, se é que era assim. Em relação a tudo que nós acessamos enquanto servidores, nada muda. Ou seja, as telas que nós acessamos, tudo continua igual. O que muda é o que está por trás. Então, assim, o seu contra-cheque não vai mais sair com a denominação do IFAL, vai sair com o nome do INSS. Por quê? O órgão pagador, a partir de agora, passa a ser INSS. Ademais, não tem alteração absolutamente nenhuma, né? A senhora vai continuar acessando pelo SouGov, vai fazer as demandas pelo SouGov, ou seja, pagamento, tudo continua sendo exatamente igual. Só vai mudar esse contexto, talvez seja mais notado, que exatamente o órgão pagador vai deixar de ser o IFAL e vai ser o INSS. Somente essa alteração. Muito obrigada. Certo. Não sei se a Helena nos ouve agora, se consegue falar. Senão já passamos para a pergunta da Ana Maria Leal.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Confesso também que fiquei tranquila, porque eu já recebo o meu abono permanência há mais de 6 anos e não estou pretendendo me aposentar ainda. Alguns colegas estavam tentando acelerar essa situação, com medo do que seria estar agora e depois de aposentada participando do INSS, que isso seria o temor, mas confesso que quando você fala, Olaci, que tudo vai ser mantido e gerido pela nossa unidade, que vocês apenas vão fazer análise, só me resta fazer uma pergunta. Em quanto tempo uma pessoa entrando com seu processo de aposentadoria, eu sei que tudo correria por aqui, o meu está praticamente pronto, é só quando eu pensar em fazer, já está com a verbação tudo, mas eu pergunto, esse processo de análise, vocês estimam em quanto tempo, uma vez solicitado e feito toda a documentação já conclusa no processo? Não sei se eu me fiz entender, Olaci. Sim. Bem lembrado, e eu esqueci de comentar isso. Então, quando nós editamos um projeto, nos candidatando a sermos a unidade gestora única, e por decorrência desse projeto, né, foi, de alguma sorte, escolhido o INSS para fazer a centralização, nossa proposição de conclusão de um processo 100% adequado, ou seja, todos os elementos para análise do direito estivessem contemplados no processo, a meta proposta era 5 dias de análise e 14 dias, à época, era o tempo de publicação no Diário Oficial da Portaria. Então, dava um tempo total de 19 dias. Tá? Obviamente, isso foi abreviado, esse período de publicação, mas aí, por medida de segurança, nós mantivemos essa projeção, essa meta para ser alcançada de 19 dias. Tá? O que eu posso dizer para a senhora hoje, dona Ana? O que nós recebemos das entidades a partir de janeiro, nós temos no mês de... Nós recebemos, na verdade, uma aposentadoria só, tá? Fora do INSS. E nós conseguimos, sim, atingir essa meta. Então, assim, toda a proposição, todo o trabalho, todo o empenho, o esmero que nós estamos colocando no projeto é de prover recursos técnicos e humanos para que a gente consiga manter essa meta como coisa, assim, absolutamente necessária até para a gente manter esse processo e esse crédito na centralização. Então, tudo está sendo evidenciado dessa forma. Estamos dando uma atenção especialíssima às entidades centralizadas. Nós temos um legado, né, da base do INSS, mas estamos dentro do próprio RPPS segregando o atendimento das entidades, até que nós atinjamos, dentro do estoque que nós herdamos do INSS, o mesmo patamar de atendimento. Então, não é que estamos privilegiando, mas, assim, pelo crédito que nós obtivemos das entidades, né, independentemente da obrigação de cumprir o decreto, mas assim, o crédito, nós estamos mantendo essa meta de 16 dias e estamos conseguindo mantê-la com as entidades que estão centralizadas. Então, nosso propósito é exatamente manter essa meta de até 16 dias, início e fim do processo, com publicação da portaria e efetivamente o benefício implantado no sistema em até 19 dias. Relembrando sempre, desde que o processo esteja 100% instruído com todos os elementos. Ok, muito grata. Obrigada. Marcos Nunes. Acho que a Helena está à frente. Eu chamei a Helena já, mas não fez a fala ainda. Se ela estiver disponível e puder fazer a fala... Eu aguardo, senão eu começo. Ela pode depois sinalizar a qualquer momento, quando ela estiver ativa no chat. Pode, às vezes, a pessoa clica, né, por engano, né? Então, vamos deixar transcorrer. Então, vamos nós. Parabéns, foi bem esclarecedor, mas, mesmo assim, eu tenho algumas demandas, né? A primeira, Olaci, né? Que é meio claro aqui, mas é isso mesmo. Primeiro, desculpa, a crítica... eu solicitei uma CTC no INSS e obtive o retorno positivo 5 meses depois.
né, isso leva a um transtorno muito grande, uma desconfiança também. Vi você falando dos prazos ali. Claro que também já fui, de certa forma, tranquilizado pelo Instituto, informando que será uma outra equipe, será um novo, um setor diferente que vai cuidar, né, da gente, vamos colocar assim. Mas isso eu queria colocar aqui, eu quis, né? Quero, na verdade, porque leva uma desconfiança também. Quando você leva 5 meses para ter um retorno de uma solicitação que você tem tudo certinho lá, tanto é que deu positivo, isso lhe deixa um pouco insatisfeito com o órgão, né? Inclusive, fiz uma nova demanda, porque como a certidão foi endereçada ao órgão que eu pertencia anteriormente, foi solicitado do próprio Instituto que mudasse esse endereçamento, né? Fosse endereçada ao Instituto. Então, estou aguardando, não sei quanto tempo novamente vou levar para isso, né? Para receber essa resposta. Bom, outra questão, então, primeira crítica, agora a questão é a seguinte, já tenho tempo, 31 anos de casa, mas ainda não completei a idade de aposentadoria e também não pretendo esse ano, pelo menos. Mas fiquei assustado com essa mudança, né? A gente já fica, né, querendo ou não, de antena em pé. E completando esse tempo, vou solicitar o abono permanência. Esse abono permanência, a partir do momento que ele é concedido, é uma garantia de aposentadoria logo em seguida ou isso leva análises posteriores que possa vir complicar a sua vida, apesar do período que você colocou? Não sei se você me fez entender. Bom, em relação à questão da CTC, não é uma crítica, é uma realidade, tá? Mas ela reforça aquilo que nós pontuamos, segregação de funções. Então, assim, pode até parecer contraditório que dentro do INSS você pede uma CTC, demora 5 meses, e aí eu digo aqui que a gente vai conceder uma aposentadoria, uma pensão em 19 dias, tá? Só que as filas são separadas, tá? O que é que... então, a fila do regime geral, ela é aquela histórica, ainda temos essa situação, e eu aproveito também a oportunidade para falar. Por que nós podemos atestar ou aferir que nós podemos, sim, operacionalizar o RPPS com essa segurança e essa margem de atendimento num prazo comparado com o regime geral bastante favorável? Nós temos o controle 100% de quantos servidores públicos nós temos, qual vai ser a nossa demanda, quantos servidores estão em FAO, quantos servidores estão na Universidade de Alagoas, quantos nós tínhamos do INSS, enfim, é uma população limitada, enquanto que a fila do regime geral, nós não sabíamos quantos requerimentos iam adentrar hoje e nem sabemos quantos ainda vão adentrar até o final do dia. Então, assim, não justificando a demora, mas esclarecendo o porquê, que ainda nós não conseguimos encontrar uma sistematização ou implantar uma sistematização para que os processos do regime geral eles corram uma velocidade muito maior e inferior, obviamente, aos 5 meses, que é um tempo bastante alongado, tá? Então, mais uma vez, essa é a questão de que nós podemos, sim, separar os tempos e aferir e atestar uma meta de 19 dias, de acordo com o estudo que foi feito, né? Não é um tempo aleatório, foi feito um estudo dos últimos 10 anos das demandas de aposentadorias e pensões das 161 entidades, projetando-as para os próximos 5 anos. Então, assim, em cima daquele histórico, e aí teve um volume muito grande, perto da reforma da Constituição em 2019, de requerimentos, e a média que foi mantida a maior. Verdade é que em 2020 a média não se manteve, foi muito inferior exatamente por essa demanda bastante grande em 2019. Então, essa é a grande diferença, Marcos, de que, assim, nós podemos, sim, atestar com segurança real de que os prazos do RPPS serão diferenciados do regime geral. A outra questão é em relação ao abono permanência. Então, o abono permanência é concedido no âmbito da gestão da folha dos ativos, tá? Então, uma vez em abono permanência, mantém lá a folha nos ativos. O requerimento da aposentadoria entra nos mesmos critérios que nós comentamos em relação aos requerimentos, ao tempo de atendimento, etc. Tá? Então, bem pontual nesse aspecto. Aí um ponto interessante em relação à CTC. Por conta daquela mudança da necessidade de certificar o período averbado automaticamente, e eu creio que grande parte de vocês que tem uma história longa já na universidade, no instituto, perdão, teve o período averbado automaticamente, então houve uma corrida também
para pedido de CTC para fim de convalidar aquele período. O que é que nós temos internamente ajustado e em funcionamento em relação ao CTC, que são concomitantes, a CTC é necessária para implantação de uma aposentadoria de uma pensão. Então, pela circunstância incidental de que uma coisa depende da outra, ou seja, o benefício precisa da CTC para andar, nós temos um tratamento diferenciado quando essas duas coisas acontecem concomitantemente. Então, se o Marcos pedir aposentadoria mês que vem e ele ainda não tivesse a CTC, ele ia fazer o protocolo do requerimento da aposentadoria e anexar ali o protocolo do pedido da CTC feita lá na fila do regime geral, ok? Só que, por força dessa incidência concomitante do pedido, a CTC dele sairia da fila do regime geral e seria tratado diferentemente, de uma forma mais célere, no âmbito do regime próprio. Então, esse fluxo da CTC, somente nessa situação, porque aí nós temos tratado também com isonomia os outros segurados e colegas, servidores públicos que têm requerimentos na fila lá da CTC do regime geral, vai ser tratado de uma forma diferenciada. Isso já acontece, colegas que já pediram aposentadoria, necessitaram de CTC, foi tratada dessa forma. Nós temos uma justificativa, até para os órgãos de controle, de tirar um requerimento de uma fila e colocar no outro atendimento, por conta de que o andamento de um processo depende do outro, e mais particularmente porque o mesmo processo, os dois processos estão dentro da mesma instituição. Obrigado. Só para complementar, nesse caso, eu fiquei com uma pequena dúvida. Quando a gente solicita uma correção de CTC, esse prazo é diminuído? Foi isso, mais ou menos? Não, se tu está requerendo agora, lá na fila do regime geral, ele vai entrar na fila novamente. Mais 5 meses. Está sendo provida algumas situações de melhorias tecnológicas, inclusive com o auxílio de instituições de ensino, uma universidade federal, de automatizar alguns processos, tá? Porque o processo, basicamente, ele quase na sua totalidade decorre de uma análise humana, a maioria de todos os requerimentos, de benefícios do regime geral. Já se tem bases de dados suficientes para que a inteligência artificial faça ali o batimento de dados e comece a automatizar os processos. Então, isso já está em tratativa, e aí uma das metas do novo presidente é nós chegarmos até o final deste ano com pelo menos 40% de todos os processos do regime geral automatizados. Então, vai acontecer, isso já aconteceu, já é fato, de segurado do regime geral solicitar uma aposentadoria, o cadastro dele estava, aliás, 100% adequado, ele pediu numa noite, no dia de manhã, no próximo dia ele já estava aposentado. Então, isso é a realidade. Só que não está no volume necessário para fazer frente ao grande número de requerimentos do regime geral. Tá? Mas aí, respondendo pontualmente a tua pergunta, ele vai entrar na fila novamente. Obrigado, Nancy. Valeu. Fred. Boa tarde a todos e todas. Márcia, Adriana, professor Carlos Guedes. Olaci, veja bem, eu tenho algumas poucas, mas e pontuais dúvidas. Primeiro, como esse processo que vai se iniciar e vai ser instruído no IFAL, ele vai tramitar dentro do INSS. Como ele vai sair do IFAL para ir para o INSS? Essa é a primeira pergunta. O IFAL hoje utiliza o sistema CIPAC, onde ele é criado um processo eletrônico, e esse processo eletrônico tramita, e quando chega ao seu fim, ele é arquivado ainda eletronicamente, hoje, na atual situação, com a gestão do professor Carlos Guedes. Então, a primeira pergunta é como esse processo vai ser tramitado eletronicamente e vai ser iniciado dentro do INSS. Aí, conjuntamente com essa pergunta, como nós somos seres humanos e, eventualmente, a gente comete falhas, inclusive de instrução, em caso de alguma falha de instrução, quem vai diligenciar esse processo vai ser o INSS. E essa diligência ela vai ser direcionada ao IFAL, ou seja, esse processo vai voltar eletronicamente. E como ele vai voltar eletronicamente para o IFAL, se é que vai ser o IFAL que vai diligenciar, nesse caso, junto a um servidor, a uma pensionista, ou o próprio INSS vai diligenciar, notificando aquela pensionista ou aquele servidor para que ele contemple aquela falta documental e aí se dê continuidade ao processo. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta,
considerando a questão do trato humanizado com os servidores de um modo geral e as pensionistas, considerando que algumas das pessoas pensionistas, seja homem ou mulher, eventualmente não dispõem de outra renda e quando falece o instituidor, a família fica desprovida daquele orçamento, mesmo que temporariamente, o INSS vai dar um tratamento diferenciado para essa situação da pensionista em relação às aposentadorias, assim como em relação ao auxílio funeral, porque às vezes ela tem que desembolsar um dinheiro para poder custear aquele funeral, que eventualmente a família não tem esse dinheiro em caixa, ou seja, não tem essa reserva, e também, eventualmente, a família não tenha condições de, em tempo hábil, conseguir orçamento para dar continuidade à manutenção familiar. Então, voltando, em relação a essa questão do tratamento humanizado, o INSS vai dar uma atenção diferenciada em relação a esses dois tipos de pedidos em específicos, pensão e auxílio funeral, em relação à aposentadoria, onde o servidor está ativo e está recebendo a remuneração. Então, essas duas perguntas inicialmente. Muito obrigado. Ok. Frederic, a Melânia vai responder essas questões. E aí, pessoal, boa tarde. Na sua primeira pergunta, a gente tem um sistema chamado Saga Entidade, tá? Que vai ser operacionalizado aí pela gestão de pessoas do IFAL, por onde virão essas demandas. É um sistema bem intuitivo, onde serão encaminhados os documentos que vocês já fazem pelo SEI, né? O processo que vocês já iniciam a montagem pelo SEI, e lá nesse sistema vai ser incluído um e-mail e um telefone de vocês, tá? Dos servidores, e também pode ser incluído um e-mail da entidade. Nesse sistema, a entidade faz o protocolo e ela também acompanha todo o andamento do processo, ela consegue ver todo o andamento do processo. Se a gente tiver alguma diligência, tanto para a entidade quanto para o servidor, a gente vai atribuir um status de exigência para o processo. E aí a entidade que protocolou será notificada que o status do processo alterou e foi para a exigência e vai conseguir olhar a exigência. O servidor que estiver lá com e-mail e com o telefone cadastrado, ele vai receber um e-mail dizendo que foi atribuído o status de exigência e qual é a exigência, e um SMS também no telefone. Tá? Então, é muito importante que a entidade, na hora de protocolar o pedido, que vocês incluam lá um e-mail ou um telefone, para a gente ter, automático essa comunicação com vocês. Tá? Então, a entidade, vocês vão conseguir olhar, a partir do momento do protocolo, todo o andamento do processo, e serão notificados no próprio sistema se o status do processo alterar. E se vocês colocarem também o e-mail da entidade, também dispara um e-mail para o e-mail que vocês incluírem lá, tá? No caso de uma exigência ou da conclusão de processo. Sobre o atendimento humanizado, sobre a pensão e o auxílio funeral, temos equipes específicas que atendem cada demanda, né? São equipes diferentes que atendem a aposentadoria, o auxílio funeral, a pensão, e o prazo que a gente se dispôs e que está conseguindo cumprir até então é um prazo que atende a necessidade do servidor, né? E aí, é claro, assim, a gente está sempre em contato com as entidades também. Esse contato entre a gente, ele só vai se estreitando, né, cada vez mais, e a gente já tem a experiência com as entidades que a gente centralizou, e a gente sempre atendeu o auxílio funeral dentro do prazo, pensão e a aposentadoria que foi demandado para a gente, né? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso, que a gente vai atender dentro do prazo, sim, que não deixará o servidor e os seus dependentes aí numa situação complicada. Bom, Melânia, só para aprofundar um pouquinho mais, a minha preocupação, ela se dá porque, assim, até então, a base do INSS, eu falo a base de vocês específicos que vão ter o trato com regime próprio de previdência, é uma base que ainda não agrega, não aglomera, na verdade, todos os órgãos, no caso, as autarquias e fundações públicas.
Então, assim, é um parâmetro que a gente não tem ainda hoje como definir de maneira muito pontual, muito certa, porque está se iniciando, né? Então, esse processo, possivelmente, ele vai ser aprimorado a partir do momento que se passarem a ter mais órgãos, no caso, mais autarquias e fundações, tramitando os processos relacionados a aposentadorias e pensões para vocês, né? Então, é um prazo ainda, eu diria, né, incerto, né? Esses 21 dias, ele não teria como ter como parâmetro geral, já que a gente está ainda no processo de início de tramitação dos processos dos servidores de regime próprio para o INSS. Não seria isso, mais ou menos? Eu entendo a preocupação, né, de vocês, mas como ela se falou, esse prazo, esse projeto, ele teve todo um estudo, inclusive de mão de obra necessária, mão de obra disponível que nós temos, então não é um prazo aleatório. Ele, de fato, teve um estudo para ser feito. É claro que a gente centralizando, a gente vê questões de sistemas, a gente faz adaptações, mas isso tudo a gente está cumprindo o prazo que a gente se dispôs a fazer, e não acredito que teremos problemas para frente. A última pergunta em relação às auditorias, CGU e TCU. Então, uma vez tramitada essa competência para vocês realizarem análise e concessão das aposentadorias, pensões e abono, uma vez iniciadas as auditorias dos órgãos de controle externo, CGU e TCU, quem vai responder essas auditorias? Serão vocês ou será o IFAO? Então, a partir do momento que a gente faz a centralização, a gente comunica aos órgãos, tá, de controle que foi operacionalizada a centralização, e as demandas serão passadas para o INSS a partir de então. Questões de auditoria, questões de TCU serão passadas ao INSS a partir da centralização, né? A gente fica responsável pelas demandas, pela operacionalização, e a responsabilidade junto aos órgãos de controle a partir da centralização. Com relação a procedimentos anteriores, aí ficaria de responsabilidade da entidade, né? Porque foram praticados pela entidade. Inclusive obrigado, as demandas Melania. Judiciais, tá? Muito obrigado, Melania. Satisfeito. Obrigada, Fred. Obrigada, Melania. Socorro. Elis Falcão. Boa tarde a todos. Não sei se eu não sei se eu não estou me vendo, não sei se estou sendo ouvido e visto. As duas coisas, lhe vendo e lhe ouvindo. Então, ótimo. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Meus parabéns ao senhor Olaci e à senhora Márcia pelas explicações, foram bastante esclarecedoras. Eu continuo quero apenas fazer, não é dúvida, duas perguntinhas que eu considero para mim importantes. A primeira é o seguinte: nós contribuímos para um regime próprio da Previdência Social. Com a centralização, vamos passar a contribuir para o INSS? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação ao contra-cheque. No nosso contra-cheque, na parte superior, vem o nome do Instituto Federal de Alagoas. Me parece que agora vai ser INSS. Mas eu pergunto, continuarão com as mesmas informações que a gente tem hoje ainda no contra-cheque? Por exemplo, número no CIAP, sigla do órgão que a gente pertence, enfim, essas informações que a gente tem permanecem ou desaparecem? São essas duas perguntas que eu queria fazer. Começando pela segunda. Então, não há nenhuma alteração de nenhuma rubrica no seu contra-cheque, exceto do nome INSS, o órgão pagador, que vai ser uma unidade pagadora nossa, certo? Em relação à primeira pergunta, as contribuições continuam sendo para o regime próprio de Previdência Social. Não muda nada a sua relação com o IFAO, a não ser quem vai pagar o seu salário e fazer algum acerto que, eventualmente, o senhor vai solicitar, alteração de conta bancária, dados cadastrais, qualquer coisa nesse sentido. Mas não altera em absolutamente nada aquilo que o senhor tem hoje, a não ser
o nome no seu contra-cheque e o nome naquela declaração de rendimento para fazer a declaração de imposto de renda. Absolutamente não há nenhuma alteração nesse aspecto, nos outros aspectos, aliás. Muito obrigado, estou satisfeito. Obrigada. Ainda temos com a mão levantada a senhora Helena e a senhora Socorro. Não sei se estão ouvindo, se querem fazer ainda pergunta, senão não temos mais ninguém com... Estão me ouvindo? Sim. Olha, Márcia, é Rita. A irmã Boa da tarde. Socorro. Rita é famosa, Rita é famosa. Não sou famosa, não. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Rita, você é um baluarte da instituição. É famosa, sim. Zoroastro, você como é? Suspeito de falar. Olha, mas tudo certo. Já trabalhei demais mesmo. Já me aposentei agora, né? Graças a Deus. Boa tarde aí, Olaci, a Adriana, o professor Guedes, todos. Gostei muito da palestra de vocês, palestra não, né, da informação de vocês, foi muito assim, tirou muita coisa da cabeça da gente, né, porque geralmente, quando a gente vai no INPS, que é geral, né, porque eu vou muito assim por causa de uma empregada que a gente, uma secretária que a gente tinha muito antiga, e aí a gente vai muito no INSS, resolver as coisas dela, e é muito complicado, né, a gente sabe que é muito complicado, né. Eu acho que vocês do INSS sabem disso. Mas vocês tiraram, como diz a Leia, né? Tirou, assim, um peso muito grande da cabeça da gente. Mas não é nem isso, é que a Socorro, ela não está conseguindo falar. Ela é minha irmã. Eu consegui, a minha CTC, ela veio errada no começo da minha aposentadoria, e depois que eu pedi a revisão, ela saiu rápida. Eu até me espantei. 2 dias saiu a minha revisão. Foi ótimo. No caso dela, aconteceu o contrário. Ela, no começo, a certidão chegou, ela encaminhou para o IFAL, só que lá no IFAL, claro, são muitas coisas, não deu para ver que contou o tempo, o servidor contou o tempo de serviço dela lá, 3.000 e tanto, não sei quanto, e botou embaixo que só eram 300 dias aproveitados. Então, ela pediu uma revisão no INSS, a revisão dessa CTC. Já vai, assim, quase 50 dias e nada veio, e ela está querendo se aposentar, claro, né? Que a gente está querendo até viajar, né? Então, a gente está precisando que ela se aposente. Então, o que acontece? Ela quer saber, aí de vocês do INSS, como é que ela faz para tirar a revisão dela da fila geral para a fila do IFAL, lá centralizada no INSS, para ver se sai essa CTC. Não tem como, ou ela tem que ficar aguardando lá. Para sair da fila geral, naquele contexto que eu falei do requerimento concomitante com benefício, primeiro assim, nós temos que centralizar o IFAL, tá? Eu não posso atestar ainda se vai ser mês que vem ou do outro mês, vai depender dessa integração dos sistemas, tá? Uma vez integrado, a gente vai poder fazer isso se isso for incidental ao requerimento da aposentadoria. Eu não lembro se a senhora disse que ela já está aposentada. Não, ela vai se aposentar, faltando só a CTC para ela se aposentar. Tá. Então, vamos lá, se o IFAL estiver centralizado e a partir da centralização ela requerer, no dia seguinte da centralização, ela requerer aposentadoria e protocolar junto ali, anexar junto o pedido da revisão da aposentadoria, sim, aí vai ser tratado de forma diferenciada. Entendi. E vocês têm a previsão dessa centralização para o IFAL ou não? Bom, como eu falei inicialmente, hoje nós dependemos, no caso do IFAL, está superada a questão da análise da Procuradoria, que o OCT já está assinado, está só faltando a questão dos ajustes de sistemas, o integrador sistêmico que vai fazer a interface entre os dois, o CIAP e o CIAF, tá? Então, é isso que está faltando só para nós ajustarmos. Mas deve acontecer nos próximos meses, tá? Assim, só não posso atestar qual é o mês. Mas nos próximos meses é o próximo, aliás, é o único que ainda nós podemos centralizar sem a nova versão do parecer referencial. Então, o IFAL, ele, tendo propício a centralização, ele será centralizado de imediato, claro, acertando aí com a gestão do Instituto o momento, o mês que eles tiverem disponibilidade de fazer a centralização. Tá, muito grata pela resposta, eu passarei para ela. Obrigada. Obrigada, Rita.
Não temos mais nenhuma pergunta. Me parece que não. Acho que foi bem esclarecedor, né? Acho que eu creio que a gente atingiu o objetivo do encontro, que era justamente dirimir qualquer tipo de frio na barriga, como eu falei lá no início, né? A gente poder tranquilizar, e nada melhor do que com informação, né? Com informação clara, objetiva, transparente, né? E é isso que a gente tem buscado, como bem Zoroastro colocou no chat, né? A gente tem buscado a otimização de fluxos e processos na gestão do professor Carlos Guedes e a transparência na comunicação, né? Então, isso é muito importante. Não quer dizer que esse momento, né, se encerra aqui, a gente continua sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida. A gente, claro, gerou esse momento formal, porque a gente traz as informações de uma maneira mais sistematizada e organizada, e com a presença do INSS, que enriqueceu muito mais aí o nosso encontro. Então, a gente está indo aí para a etapa finalística aí do processo, né, dessa centralização junto ao INSS, e quero novamente aqui agradecer, viu, Fábio, porque tu fostes o protagonista, né, lá no início desse processo, né, de que fez essa articulação junto ao INSS e possibilitou que o IFAL fosse, né, pioneiro aí nos institutos federais para realizar o processo da centralização, né? Então, gratidão, Fábio, pelo apoio aí, por essa comunicação que foi realizada conosco junto ao INSS. E, mais uma vez, né, agradecer a toda a equipe do INSS, né, pela disponibilidade. A gente continua nas tratativas, né, Márcia, em relação à questão dos ajustes, né, no nosso plano de ação, nosso cronograma, para a gente poder, assim, definir essa questão da data efetivamente, né, da centralização. Professor Carlos Guedes, passo a palavra para o nosso magnífico reitor para encerrar aí o nosso evento. Maravilha, Adriana, maravilha. Olá, a gente está aí realmente num desafio enorme, né, e parabenizar aí pela clareza, né, e a forma como trata qualquer dúvida, né, que foi apresentada aí pelos colegas, né, a gente fica assim muito, muito feliz. Foram anos aí, como a Leia, a Rita, a Ana Maria, Socorro, demais colegas aí que a gente conviveu, e sabe assim, da dedicação que cada um teve nessa instituição, né, de fazer o seu melhor, Então, penso que eu acho que é um salto de qualidade também nessa ação, nessa descentralização. A gente vai ter aí um tratamento não diferenciado, né, mas, né, num modelo que possa dar conta aí de resultados mais rápidos, né, e com essa fala aí do Marquinhos. Dizer que a gente está num verdadeiro mutirão, né, para atender, para organizar essas informações todas, essas pendências, para que a gente possa migrar o mais rápido possível, né? E a gente dá aí uma condição de atendimento a essas demandas nossas de forma mais rápida. Acho que esse é o que a gente tem buscado sempre desde que assumimos, e quem nos conhece sabe disso, com muita responsabilidade com a gestão dessa instituição. Então, agradecer então ao amigo Fábio Ribeiro, que trouxe aí essa possibilidade, e a gente tem dito, é uma missão compartilhada, né, que nós temos aí com a nossa instituição. Então, agradecer sempre a disponibilidade aí, estou vendo aí o Valdemir, diretor do Campo Satuba, Valdomiro também, sempre muito atento, mais de 30 anos que tem aí da nossa instituição, e ainda extremamente dedicados. Então, acho que são essas pessoas que fizeram a história, que fazem a história da nossa instituição, que faz a gente acordar ainda motivados para dar conta de tantos desafios. E agradecer muito a Adriana e a sua equipe pelo trabalho, já disse isso inicialmente, mas pela acolhida, né, mesmo contando, né, a Rita, que foi gestora por muito tempo, sabe disso, é um desafio enorme, com poucas pessoas e muitas atribuições e responsabilidade com os cargos que assume. Então, Léa, você é show, sempre muito dedicada à nossa instituição e crítica, e é necessário, né? A gente faz uma instituição crescer, um estado e um país com pessoas que criticam
mas fazem muito por esse país. Então, gente, muito obrigado, então, parabéns. A gente continua sempre, qualquer dúvida, manda mensagem para a gente se comunicar, estreitar. Se tiver algum probleminha ou dificuldade, a gente possa sempre melhorar esse atendimento e esse diálogo com cada servidor, seja ele ativo, seja ele inativo da nossa instituição. Então, valeu, Adriana Nogueira, Zé Ribeiro, Olaci, Melânia, toda a equipe aí, Márcia, fantástica aí o seu trabalho, e a todos aí que puderam aí participar dessa reunião. Fiquem com Deus, um grande abraço. Gratidão, Obrigado, um abraço. gratidão. Obrigada, abraço. Obrigada a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Zé Ribeiro. Nath, pode interromper a gravação, por favor? Obrigado. Boa tarde, obrigada, gente. Um abraço, Léa. Obrigada. Tudo bom? Tchau, tchau. Obrigada, Léa, Léa, professor obrigada. Guedes, Léa, minha vizinha do Pinheiro, resiste.